casamento e 300 como concubinas. Porém, das 1000 mulheres que tomou não gerou filhos, a não ser da amonita Naema. 8 Porque Deus não lhe concedeu nenhum filho das outras para que a semente dos cananeus, jebuseus, amoreus, heteus, gergeseus, e de outros povos repudiados por Deus, não se misturasse à linhagem genealógica do Messias. Capítulo 33 Moisés Os ramos de gerações do filhos de Israel são os seguintes: Levi, Arão, Moisés, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefune. Estes nasceram no Egito. 2 Quando Moisés nasceu foi colocado no rio. Então a egípcia Sipor, filha do faraó, recolheu-o, e ele permaneceu na casa do faraó por 40 anos. Depois disso, ele matou o egípcio Peticom, chefe dos padeiros do faraó. 3 Quando a corte do faraó ficou sabendo, e como Macri, a filha do faraó conhecida por a trombeta do Egito que havia criado Moisés já tivesse morrido, ele teve medo e fugiu para Madiã, para junto do Cusita Reguei, sacerdote de Madiã. 4 Desposou a Cusita Sipora, filha do sacerdote. Dela nasceram 2 filhos, Gerson e Eliezer. E quando Moisés contava 52 anos de idade, nasceu no Egito Josué, filho de Num. Moisés estava com 80 anos quando Deus falou-lhe da sarça ardente, e de temor diante dele a sua língua ficou presa. Por isso ele disse a Deus: Vê, meu Senhor, desde o dia em que me dirigiste a palavra, fiquei gago. 5 Ele permaneceu 40 anos no Egito, 40 anos na casa do sacerdote de Madiã, e outros 40 como condutor do povo. Morreu com a idade de 120 anos, sobre o monte Nebo. Josué, filho de Num, foi condutor dos filhos de Israel durante 27 anos. 6 Depois da morte de Josué, Cusã, o cruel, assumiu o comando dos filhos de Israel durante 80 anos. Depois, pelo período de 40 anos, Israel foi conduzido por Atiniel, filho de Sene, irmão de Calebe, filho de Jefune. 7 Depois, por 18 anos, os filhos de Israel ficaram submetidos aos moabitas. Em seguida, Eude, filho de Gera, dirigiu os israelitas pelo espaço de 80 anos, e quando Eude chegou aos 26 anos de idade, o 4º milênio terminou. Capítulo 34 Os juízes. Davi e Salomão. Nabim, o estéril, deteve então o poder por 20 anos, Deborá e Baraque por 40 anos. Depois, os israelitas ficaram submetidos aos madianitas por 7 anos, e Deus os libertou por meio de Gedeão. Este os conduziu durante 40 anos. 2 Em seguida, reinaram seu filho Abimeleque durante 3 anos, Tola, filho de Pua, durante 23 anos, e o gileadita Jair durante 22 anos. Depois, uma vez mais, os israelitas foram subjugados pelos amonitas, durante 18 anos. Deus libertou-os por intermédio de Jefta, que sacrificou sua filha. Ele os conduziu por 6 anos. 3 Ebizã, que é Naasson, conduziu-os depois por 7 anos. Elon, que procedia de Zebulon, por 10 anos, e Adibom por 8. Em seguida, os israelitas foram submetidos pelos filisteus, por 40 anos. Deus libertou-os por obra de Sansão, que depois os conduziu durante 20 anos. 4 Após isso, passaram 18 anos sem um chefe. Em seguida apresentou-se o sacerdote Eli, que os dirigiu durante 40 anos. Depois veio Samuel, e conduziu-os por 20 anos. Nos dias de Samuel, os israelitas provocaram a ira de Deus, que os havia libertado da escravidão do Egito. 5 Escolheram Saul, filho de Cis, como seu rei, e ele reinou 40 anos. No tempo de Saul vivia Golias, o gigante dos filisteus. Apresentava-se com arrogância, ofendendo Israel e blasfemando contra Deus. 6 Então ele foi morto por Davi, filho de Isaí, e por causa disso, ele foi glorificado pelas filhas de Israel, e sucedeu Saul. Saul foi morto pelos filisteus, porque abandonou Deus, buscando refúgio junto aos demônios. 7 Davi reinou 40 anos sobre os israelitas, e depois dele Salomão, igualmente por 40 anos. Salomão realizou grandes maravilhas. Também mandou buscar o ouro das montanhas auríferas de Opir. O transporte em navios durou 36 meses. 8 Edificou Tadamor, no deserto, e lá executou obras portentosas e magníficas. Quando Salomão chegou nos limites das montanhas de Seir, encontrou o altar que Pirozacar, Peoraz e Jasdur haviam erguido. Estes haviam sido mandados pelo gigante Nirnrod junto ao sacerdote da montanha Seir, Bileão, pois ouvira dizer que este escrutava as constelações. 9 Quando chegaram nos confins de Seir, ergueram lá um altar ao sol. Salomão, depois de ver esse altar, mandou construir ali uma cidade e chamou-a de Heliópolis, isto é, cidade do sol. Edificou também Aradus, no meio do mar. 10 Ele era famoso e enaltecido,
e a fama de sua sabedoria alcançou todos os cantos da terra. E a rainha de Sabá foi procurá-lo. Salomão tinha especial consideração pelo rei de Tiro, Hiram. 11 Hiram reinou 500 anos em Tiro, desde os dias do reinado de Davi até os de Sedecias e de todos os reis israelitas. E chegando a esquecer que era um homem, blasfemou e disse: Eu sou Deus. E sentou no trono de Deus no meio do mar. Foi morto pelo rei Nabucodonosor. Capítulo 35. O esplendor de Salomão nos dias de Hiram foi estabelecida a púrpura como a vestimenta dos reis. Isso porque um dia, um cachorro passeava na beira do mar e viu um molusco purpúreo que saía da água. Mordeu-o, e imediatamente o seu focinho ficou tinto do sangue do molusco. 2 Isso foi presenciado por um pastor, que pegou lã e limpou o focinho do cachorro. Com essa lã ele confeccionou para si uma coroa e colocou-a sobre a sua cabeça. Enquanto ele passeava ao sol, todos que o viam acreditavam que de sua cabeça faiscavam raios de fogo. 3 Quando Hiram ouviu falar disso, mandou buscá-lo. Ao ver aquela lã, ficou pasmado e admirado. Reuniram-se então todos os tintureiros e admiraram-se com o fato. Saíram para pesquisar o assunto. Encontraram tais moluscos e ficaram muito contentes. Salomão entusiasmou-se sobremaneira. 4 A comida da mesa de Salomão constava diariamente de 40 bois, 100 ovelhas, 130 medidas de farinha de trigo, 60 medidas de outra farinha e 300 cântaros de vinho, afora os veados, corças, gamos e o produto da caça do campo. 5 Ele se tornou ousado, transgrediu a lei e deixou de observar os mandamentos do seu pai. Tomou 1000 mulheres, de todos os povos odiados por Deus. 6 Na sua velhice, entregou o seu coração às mulheres, que com isso se divertiam, escutava as suas palavras, atendia às suas vontades e renegou o Deus do seu pai Davi. Ergueu altares aos demônios, oferecia sacrifícios a ídolos e imagens e adorava a obra das mãos humanas. 7 Deus então desviou dele a sua face, e ele morreu. Reinou em Jerusalém pelo período de 41 anos. Depois dele subiu ao trono seu filho Roboão. Capítulo 36 Roboão e os seus sucessores. Este chegou ao reinado aos 41 anos de idade. Levou a infâmia a Jerusalém com seu despudor, com altares aos demônios. 2 Hiram reinou 500 anos em Tiro, desde os dias do reinado de Davi até os de Sedecias e de todos os reis israelitas. E chegando a esquecer que era um homem, blasfemou e disse: Eu sou Deus. E sento no trono de Deus no meio do mar. Foi morto pelo rei Nabucodonosor. Capítulo 37 O esplendor de Salomão nos dias de Hiram foi estabelecida a púrpura como a vestimenta dos